Você pode ver a agulha. Puxe até o final. Acho que fizemos certo. Como Helen enganou Penn e Teller pela sexta vez consecutiva com o truque da agulha e do disco? Antes de explicar o segredo, veja o que aconteceu. Helen iniciou mostrando um armário com diversos discos e depois chamou Brooke para escolher um à vontade. O disco foi colocado no armário vazio e as portas fechadas. Depois, ela explicou que para a próxima etapa do truque, precisava passar a fita pela agulha. Pediu para Brooke segurar uma ponta, enquanto segurava a outra, colocou o olho da agulha na rolha e, ao puxar, a fita já estava enfiada na agulha. Ela passou a fita pelo armário, prendeu as pontas e as entregou para Brooke segurar. Ela tirou o disco, passou a agulha pelas aberturas e enquanto a fita era puxada e o disco era abaixado, parecia que ele magicamente atravessava a agulha. Ao abrir o armário, ela mostrou que a agulha realmente estava passando pelo disco antes de entregar tudo para Penn e Teller examinarem. Sinto-me como um cervo paralisado pelos faróis do amor. Você assiste vários vídeos no canal, mas ainda não entrou no meu Patreon gratuito, onde tem acesso antecipado a todos os próximos vídeos deste mês. Estamos quase com 750 membros, vamos chegar a 1000 ainda este mês. E para quem só quer apoiar de forma geral, também tem a opção de $1, ou só um mesmo. Participe grátis clicando no link do comentário fixado e depois continue assistindo ao vídeo em que revelo o segredo. Helen realizou 2 truques em sua sexta vez no Penn and Teller's Fool Us. O primeiro foi o truque da agulha através da fita. Apesar de muitos truques dela serem do pai, este não foi criado por ele, mas se baseia na clássica ilusão agulha através da fita, vendida em quase toda loja de mágica. Sinceramente, não sei por que você compraria esse truque, a menos que queira mostrar uma super habilidade para impressionar os boomers. Uhul, isso aí! Enfim, aqui você pode ver a apresentação da versão clássica, onde uma fita é passada primeiro por um acessório cilíndrico, depois uma agulha grande com o buraco voltado para baixo é inserida e imediatamente puxada, com a fita agora enfiada nela. No caso da Helen, em vez de usar um acessório cilíndrico grande que você pode comprar em uma loja de mágica, ela usou uma rolha de madeira que já tinha uma fita passando por dentro e você pode pensar que o método é realmente complicado. Você pode imaginar que a agulha tem uma fenda no olho, que a fita foi cortada e restaurada, ou que 2 fitas foram usadas, mas nenhuma dessas suposições está correta. O método é bem mais engenhoso. Todos já sabemos como funciona a tampa de um marcador. De modo semelhante, uma grande agulha é inserida no cilindro com uma tampa encaixada sobre seu olho. Essa tampa se assemelha a uma extremidade da agulha, mas é oca, ao contrário da original, que é sólida. O mesmo princípio foi aplicado no número de Helen, em que a rolha lá escondia a tampa da agulha que ela segurava. Dentro da rolha, a fita já estava previamente inserida. Ela então inseriu a agulha, retirou-a e criou uma ilusão muito convincente de que a fita havia passado pela agulha. Não conseguimos diferenciar a tampa falsa da agulha original por causa de quão fina é a tampa, e vê-la de tão longe torna impossível perceber isso. Agora, para o segundo truque que realmente enganou Penn e Teller usando o disco de vinil, foi usado um conceito semelhante de um objeto falso. Veja o momento em que Helen tirou o disco de vinil de dentro da capa e compare com quando ela o virou e colocou dentro do armário de discos. Você percebeu que quando ela tirou o disco da capa, dava para ver claramente o disco refletindo a luz do ambiente enquanto ela o inclinava. Mas assim que ela virou o disco, você percebe que esse reflexo não era real. Se pausarmos aqui, vemos claramente que é só um adesivo com brilho falso impresso para simular como um disco de vinil real refletiria a luz. Sim, o que você está vendo é aquele acessório falso ou aparato que mencionei antes. Isso significa que ela está segurando 2 discos de vinil colados juntos com uma cola fraca.
Além disso, se dermos um zoom no selo do disco e tentarmos ler o que está escrito, não há nenhum selo ou adesivo específico que nos ajude a identificar que era exclusivo da capa que Brooke escolheu na caixa. Então, na verdade, todas aquelas capas de discos com designs diferentes continham exatamente os mesmos discos emparelhados. Simplesmente não importava qual ela escolhesse. Saber que existe um segundo disco duplicado com um adesivo nos faz questionar para onde ele desapareceu, porque ao final da apresentação, Brooke ficou com a agulha, a fita e o disco e entregou tudo para Penn e Teller examinarem. Então, claramente, ela não podia entregar o disco falso. Para entender o que ocorre, repare quando ela retira o disco do armário fechado, após passar a fita pelos dois lados e entregar a ela. Esse disco específico que ela tirou é o duplicado falso, o que também explica por que não vemos o reflexo real. O que você pode ver é um plástico fino com um adesivo de papel colado na frente, com reflexos falsos, e um adesivo branco com uma seta preta em miniatura. Depois de remover o objeto falso, ela colocou a agulha no disco verdadeiro e se preparou para descartá-lo. Agora, se você olhar de perto para o disco de vinil, nesta imagem ampliada, vai notar uma linha diagonal extremamente fina, passando por ele perto do centro. Esta é uma fenda fina, feita com uma lâmina nesse objeto falso para facilitar sua divisão ao meio com uma mini lâmina embutida no topo da porta do armário de discos. Ao examinar mais de perto a porta do gabinete, você vai perceber que ela não é feita de uma única peça de madeira, mas de duas peças finas sobrepostas, deixando espaço suficiente entre elas para que cada metade do disco partido deslize para dentro. Para reforçar que o disco de vinil visto após abrir o gabinete não é o mesmo retirado por ela, observe a direção da seta no objeto falso. Você notará que ela já apontava para o nordeste antes de ser empurrada ao gabinete. Então, assim que ela abriu as portas, a seta agora estava apontando para o oeste. Esse disco de verdade sempre esteve dentro do gabinete desde o início. Você pode ver qual metade do selo do disco fica escondida do lado esquerdo e qual metade está do lado direito. Observe que a linha que separa as duas metades do disco não passa exatamente pelo furo central, mas está levemente deslocada para um lado. Isso evita que, ao ser pressionado e cortado com uma lâmina, ocorra um movimento brusco que desalinhe o corte do disco. É difícil. Para cima. Para cima? Sim. Rapaz, isso é difícil.